de Deus que já foi falada no início do culto. Salmo 23. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O pastor falou do tablet aí, ó. As mensagens notificam nos papéis. Então, né? Eu vou comprar um tablet aí. Eu vou comprar um Elias atual, o pastor vai tomar um tablet. E a bênção vai ser grande em nome de Jesus. Viu? A fé é grande. Falta de fé não é, irmãos. Não é falta de fé. Pode ser falta de dinheiro, mas falta de fé não é. Enquanto isso, nós vamos usar o papelzinho aqui, né? Com um mãozinho mais baixo, todo mundo usa, fácil. Né? A bênção é grande. Então, Salmo de número 23, Salmo do escritor Davi, né? O rei Davi, também um grande pastor de ovelha, né? E hoje, como é o do pastor, e eu fiquei, o pastor me chamou essa semana passada, não foi? Fez para me ministrar hoje? Na outra, né? Então, semana passada. Semana passada. Semana passada, irmãos, eu não sei se acontece com vocês que pregam, né? Os irmãos que pregam e as irmãs que pregam. Você revira a Bíblia para um lado, revira a Bíblia para o outro, e vira a Bíblia para um lado, e fala assim, eu preciso de uma palavra, Senhor, eu preciso de uma palavra, e não vem nada. E você lê, lê, e parece que aquela palavra não vem de jeito nenhum. Aí você começa a ficar desesperado, porque o culto do domingo está chegando, o dia da diante de você ministrar a palavra está chegando, aí você fica preocupado. Aí, graças a Deus, acho que foi hoje de manhã, eu já tinha lido um monte de texto, tentar preparar uma mensagem, e foi, Senhor, que dificuldade, Senhor. Aí a gente vê, irmãos, as pessoas, né, é fácil, não é difícil pregar. O Elias vai estar aprendendo ali, pastor, quando você lê um texto, você vai conseguir ministrar naquele texto que você lê. Mas quando você tem um compromisso mesmo com a palavra, você quer trazer alguma coisa assim que venha de Deus, que é o Senhor que venha falando para a igreja, que Deus venha falar para a igreja. Então não é só escolher aqui, eu vou falar isso e pronto, acabou. Né? Para nós que pregamos a palavra de Deus, estamos envolvidos com ela, não é assim, né? Vou escolher um texto aqui e vou ler para ele e pronto, acabou. Não é assim. E aí, graças a Deus, o Senhor iluminou a minha mente, e aí Deus ainda usou a maneira para ler esse texto aqui, e aí, ó, para você ver, irmãos, eu já sabia que era o dia do pastor, e eu tinha esquecido. Mas aí quando eu li esse texto hoje, aí eu falei assim, poxa, dia do pastor, falar do Davi, que foi o pastor de ovelha, e do Salmo 23. Aleluia. Aí o Senhor iluminou a mente e a bênção é grande em nome de Jesus. Vamos lá, Salmo Davi 23, onde ele diz assim, eu vou ler todo ele, que é pequenininho, são só 6 números, depois eu falo algo. O Senhor é o meu pastor. Vamos ler aqui, irmão, na tradução daqui, porque está diferente a minha. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em algumas traduções já estão descritas aí que de nada terei falta, né? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Amém. Glória a Deus. É muito bonito, irmão, esse salmo. São 2 salmos que a gente estamos acostumados a ver pendurado nas paredes das casas, né? Nos comércios. É o Salmo 91 e o Salmo 23. A maioria dos comércios, se você entrar, ou as casas que você entrar, vai ter lá uma frase, um quadrinho, alguma coisa falando sobre esse texto. Eu lembro da minha mãe, quando eu era jovem, a minha mãe tinha uma Bíblia, deixava, na época havia estante, né? Quem que lembra de estante, irmãos? Né? As penteadeiras, estante, né?
Tinha essas coisas antigamente. Agora não tem mais nada pendurado lá, uma madeira, e as faces assim. E aí eu lembro que tinha a Bíblia aberta no Salmo 91, em cima da penteadeira, da estante. E aí aquela folha chega, tá amarela e fina, de tanto que ficou ali pegando sol, e tempo, isso, aquilo. Aí quando acontecia alguma coisa, ia lá e orava o Salmo 91. Né? E orava o Salmo 91. Então é algo que nós estamos habitualizados, né, em ver todos os dias ou constantemente. Mas quando nós pegamos a fundo esses salmos, veja bem, por que Davi ele vai falar, né, sobre o pastor, sobre ovelha, sobre o pastor, ele sendo um rei? Porque Davi era rei, mas aí no Salmo 23 ele vai usar a figura de um pastor. Por quê? Porque Davi ele não vai só falar de algo que ele ouviu, ou de algo que era hábito se dizer. Ele vai falar profundamente de algo que ele viveu, que ele presenciou, que ele viveu, que ele exerceu a função. Lá acho que se não fala a memória do 1 Samuel, quando vai falar dele, ele vai falar o quê? Ele vai falar que quando um leão, ou o urso também, veio atacar as suas ovelhas, o que ele fez? Ele lutou com aquele leão e venceu aquele leão, venceu aquele urso. Olha só como se diz? Olha como ele está falando de algo real. É a mesma coisa quando Pedro ele vai falar assim, olha, nós não seguimos fábulas, mas nós mesmos vimos no Monte Santo a voz que saía do céu, né? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí ele está citando o Monte da Transfiguração, quando Pedro estava lá e ele viu Moisés, Elias, Jesus transfigurado diante dele. Então ele está dizendo assim, ó, nós não seguimos fábulas, não vivemos fábulas, mas quando nós falamos de algo que nós vivemos, nós somos testemunhas oculares. Então é algo que ele presenciou, que ele estava ali naquele local. Então Davi ele vai falar de algo que ele viveu, que ele estava habitualizado em vivenciar. E aí ele começa dizendo assim, olha, o Senhor é o meu pastor. Primeiro ele está dizendo o quê? Olha, do mesmo jeito que aquelas ovelhas que ele cuidava, tinha alguém que também cuidava daquelas ovelhas, ali ele também tinha alguém que cuidava dele. Mesmo ele sendo rei, ele está dizendo o quê? Que ele tinha um pastor que cuidava da sua alma, que cuidava da sua vida, que cuidava do seu ser. Nós falamos do pastor, né? O pastor Wanda é o pastor desse ministério, mas ele também é uma ovelha. E ele tem também um pastor, né, que está acima dele, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele precisa também dos mesmos cuidados que nós precisamos. Então Davi, como rei, ele diz, o Senhor é o meu pastor. Eu tenho um dono. Eu tenho alguém que cuida de mim. Eu tenho alguém que zela pela minha vida. Eu tenho alguém que olha para a minha alma e para as minhas angústias. Quantas vezes Davi, irmãos, angustiado, orava a Deus e pedia ao Senhor, olha, pode tirar tudo, mas não tira de mim a tua presença. Porque Davi sabia, irmãos, que Deus era tudo na vida dele, que ele precisava ser cuidado, ser tratado, ser zelado, como o próprio Deus zelava, como ele zelava das ovelhas, o próprio Deus zelava da vida dele. Glória a Deus! E aí, irmãos, continuando, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, né? Aqui na minha tradução já está assim, de nada terei falta. Então, não quer dizer que na vida não teremos problemas ou dificuldades. Davi, quando ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, ele enfrentou problemas, ele enfrentou dificuldades, ele enfrentou urso, ele enfrentou leão. Quantos outros perigos ele deve ter enfrentado, irmãos, que não foram narrados na história, que não foram escritos na Bíblia? Quantos perigos ele enfrentou? A gente pensa, irmãos,
pastorear não é fácil. Eu nunca tive assim uma vivência com um pastor realmente de ovelhas. Mas a gente pesquisando, lendo, ouvindo, a gente vê que não é um ministério fácil. Não é um ofício fácil de ser pastor. Assim como pastorear uma igreja, também não é fácil. Não é fácil cuidar de almas. Assim como também não era fácil cuidar de ovelhas. Quantas vezes, irmãos, o pastor ele vai levar as ovelhas para comer, para se alimentar. Aí vem chuva, tempestade, tempos difíceis, animais selvagens, lugar para levar para pastagem, aí nós vamos ler mais para baixo. Então o ofício do pastorado não é fácil. Tanto o pastoreio na igreja, como o ofício também de criar os animais. Glória a Deus. O pastor tinha que estar muito atento às suas ovelhas. Por quê? Algumas características da ovelha. Bom, a ovelha é um animal totalmente dependente. É um animal totalmente dependente. A ovelha, irmãos, ela não tem senso nenhum. Ela é totalmente dependente do seu pastor. Ela é totalmente dependente do seu pastor. Por isso que o salmista, quando ele diz assim, olha, o Senhor é o meu pastor. Ele está dizendo que assim, olha, eu como ovelha sou totalmente dependente do meu pastor. Então Davi não está falando de algo subliminar ou de algo simples. Ele está dizendo assim como a ovelha é totalmente dependente do seu pastor, eu também sou dependente do meu Senhor. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Por quê? Porque ele sabe que Deus suprirá todas as suas dificuldades e necessidades. Quando nós colocamos essa confiança em Deus, quando nós se sujeitamos a Deus a esse ponto, irmãos, nós vamos dormir tranquilo, nós vamos levantar tranquilo. Não que nós não teremos as nossas dificuldades, não que nós não teremos os nossos problemas, mas nós vamos ter a mesma consciência que Davi teve, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está zelando, que o Senhor está ali, irmãos, 24 horas e Ele não dorme. Ele não tosquenejará o guarda de Israel. O que mais? Ovelha não sabe nem se guiar sozinha. Ovelha não sabe se guiar sozinha, irmãos. Por isso que ela depende do auxílio do pastor para tudo que ela for, para todo lugar que ela for, é ele quem vai conduzir. Aí nós vamos ver isso aqui quando ele vai falar mais para baixo, no versículo 2: em verdes pastagens me faz repousar. Depois eu volto para esse aqui. E me conduz a águas tranquilas. Glória a Deus. Então nós vemos aí, irmãos, que a ovelha ela precisa de uma direção, de um direcionamento do seu pastor, trazendo para nossas vidas, na figura do nosso pastor hoje aqui. Qual que é a função dele, no ministério dele? Nos orientar e nos conduzir. Nós não podemos fazer as coisas à própria vontade, irmãos. Muitas das vezes nós queremos fazer isso. Hoje mesmo eu venho conversando no caminho com a minha esposa. Falei assim, se a gente for fazer a nossa vontade, né, se a gente for querer sempre fazer a nossa vontade, sempre o outro também vai querer fazer a vontade dele. E aí nós vamos cair numa situação de que é cada um por si e Deus por todos. Então nós temos que ter esse senso de direção de Deus. Ter esse senso de direção de Deus. Por exemplo, quando o pastor da igreja ele vai tomar uma decisão, ele não pode simplesmente chegar aqui no púlpito e dizer assim: irmãos, tomei uma decisão, a partir de amanhã vai ser assim, 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 assado. Pronto. Ele vai tomar a decisão dele. Mas uma ovelha de verdade, o que ela vai fazer? Ela vai orar ao Senhor, ela vai buscar o Senhor, ela vai interceder ao Senhor, ela vai pedir orientação ao seu Senhor, dizendo: Senhor, eu estou com essa dificuldade, eu estou com esse problema, eu estou com essa situação, me conduz.
Irmãos, porque o nosso senso, você já parou para pensar que o nosso senso é falho de direção? Às vezes nós queremos tomar sempre o caminho mais fácil, sempre queremos pegar atalho, porque sempre vai ser mais difícil. Sempre vai ser mais difícil quando nós formos fazer a vontade de Deus. Sempre. Por quê? Porque nós vamos querer fazer sempre a nossa vontade. É por isso que no Pai Nosso, o Senhor ensinou assim, olha, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a... Por que Ele falou seja feita a tua vontade? Porque a gente quer fazer a nossa. A gente quer ter o nosso senso de direção e fazer aquilo que nós estamos olhando, que a gente estamos vendo. Ah, é mais fácil assim, eu vou fazer assim, vou fazer assado. E muitas das vezes não é do nosso jeito. Não é como nós queremos. Não é como nós pensamos. É por isso que o salmista Davi disse assim, Senhor, olha, me conduz, me guia, me leva, Senhor. Quantos erros o salmista Davi cometeu, irmãos? Ao ponto de ele cometer aquele homicídio e matar o marido da Betseba. E aí ele mesmo, com o profeta Natan, chegando até ele, e Natan conta uma historinha para ele. Tá vendo como me ajuda? Isso é uma bênção na minha vida. É uma Bíblia online. Depois o que fala, tá vendo? O profeta Natan chega até Davi, irmãos, Davi cheio de pecado, cheio de erro, e fala assim, Davi, o que nós vamos fazer? O fulano só tinha coisa, mataram as ovelhas dele, mataram o time dele. Ah, vamos punir ele com a morte. Aí Natan fala assim, esse não é você. Você vê que como a gente tem que olhar para nós, irmãos, temos que observar muito as nossas atitudes, nosso comportamento, a nossa vida, para nós não sermos conduzidos pelas nossas próprias vontades. Davi se deixou ser conduzido pelo seu desejo e olha o que aconteceu. Até sofreu quanto tempo, irmão, Davi com a sua família. Uma tragédia na família, depois o irmão mata o irmão, e depois o irmão pega a irmã, uma bagunça danada na família de Davi. Por quê? Pelo senso de direção que Davi deixou um pouquinho. Um pouquinho que nós perdemos nosso senso de direção de Deus, irmãos, nós cometemos atrocidades. Cometemos erros, irmãos, que muitas das vezes vai ser difícil reverter. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as nossas decisões, atitudes que nós vamos tomar, palavras que vamos soltar, porque dependendo, se sair uma coisinha errada, a consequência é grande. E aí, irmãos, tem consequências, irmãos, que vêm e ficam. Deus perdoa como Deus perdoou Davi, mas a consequência fica. Por isso que nós temos que ter esse senso de direção de Deus, que diz, Senhor, me conduz às águas tranquilas. Quando ele usa a figura das águas tranquilas, irmãos, para nós entendermos isso, o que acontece? A ovelha é um animal que ela não gosta de águas turbulentas, ela não gosta de águas correntes, águas turbulentas. Ela prefere ir lá e comer na água parada, água quietinha. Por isso que o salmista Davi, olha como é lindo quando a gente entende o que ele está falando. Guia-me, Senhor, às águas tranquilas. O que Davi provavelmente fazia com as suas ovelhas, quando ia dar água para as suas ovelhas? Conduzir aquelas ovelhas às águas tranquilas, onde ali ela poderia beber daquela água e sentir paz. É isso que o Senhor quer fazer na nossa alma, nos conduzir a lugares, irmãos, que nós nos sentimos em paz, tranquilos. Olha, eu ouvi uma coisa tão interessante, eu não vou lembrar direito como foi, mas só para nós termos uma ideia, daquele filósofo, eu esqueci o nome dele agora, Mário Sérgio Cortella. Ele vai falar assim, irmãos, olha, eu não lembro como ele falou direito, mas mais ou menos assim, se você for fazer alguma coisa, ou tomar uma decisão, ou fazer alguma coisa na sua vida, e algo lá na sua alma te deixar em paz, faça. Mas se você sentir qualquer coisa que você não está sentindo tranquilidade, não tem paz, olha,
pode ser o maior e melhor alimento do mundo. Não coma que é a cilada do inimigo. Aleluia. Não coma que é a cilada do inimigo. Você tem que chegar lá, você pode estar comendo arroz e feijão, pão com água, mas em paz, tranquilo. O Senhor Deus, irmãos, Ele dá-nos paz em tudo o que nós vamos fazer. Tem até um provérbio, se não falha a memória, que vai falar sobre isso. É melhor comer pão em paz, né, do que muito em guerra, alguma coisa assim, não é? Então, é melhor você ter paz. Por isso que nós, quando somos guiados por Deus, Deus sempre vai nos conduzir aonde vai nos levar a um ambiente, a um lugar que tenha paz. Nunca vai te levar para um lugar. Se você é guiado mesmo pelo seu pastor, você vai ser guiado para um lugar de paz, aonde você vai sentar e vai beber, vai se alimentar. Aleluia. Em paz. Outro aspecto da ovelha interessante, que a ovelha, ela não consegue. Deixa eu ver se está escrito aqui. Deixa eu ver. Ah, está mais para frente aqui. Aleluia. A ovelha só se deita quando ela está em segurança. Em verdes pastagens me faz repousar. Então, quando a ovelha ela era conduzida para um lugar e ela se deitava, é porque realmente ela estava segura, se sentindo segura, porque ela não tem senso de perigo também. Ela não tem senso de perigo. E vocês já prestaram atenção, irmãos, que na igreja, eu não sei de vocês, mas eu sou meio, vou usar a palavra bobo, ingênuo. Tudo parece que todo mundo é legal, né? Todo mundo é bom. A gente não vê maldade nas pessoas. E aí a gente acaba pagando o preço por confiar demais. Por isso que nós temos que ter essa direção de Deus. Saber examinar, né? Para nós nos alimentarmos tranquilos. Vai para uma igreja, se alimenta tranquilo, né? Se vive em paz naquele lugar, esteja em paz naquele lugar, naquele ambiente. Mas se você está sendo conduzido realmente por Deus, Ele vai te conduzir às águas tranquilas e você vai repousar enquanto ainda você está se alimentando. Repouso, paz, tranquilidade. Quantas pessoas nós vemos, irmãos, se guerreando, conflitos dentro das igrejas? Por quê? Alguma coisa tem que estar errada. Não tem como, irmãos, estar em guerra num ambiente olha, veja bem, se eu estou dentro de um ambiente que o meu pastor está lá, que é o meu Senhor, o meu pastor. Segundo, Ele é o meu pastor e de nada tenho falta. Ele me faz repousar em pastagens e Ele me conduz a águas tranquilas. Se eu estou num ambiente desse, não tem guerra, não tem bagunça, não pode ter. Por quê? Porque eu estou sendo guiado, direcionado por Deus. Se algo estiver fora disso, alguma coisa está acontecendo. Ou eu não estou me deixando ser guiado por Deus, ser conduzido por Ele, ou eu não estou dando total e plena confiança no Senhor para repousar nele, porque mesmo se fizerem algum mal conosco, nós temos que ter paz, porque o mal, irmãos, não está em nós, o mal está naqueles que o produzem, não pode estar em nós. Então, quando nós vemos o salmista dizer 3, agora vamos para o 3, você não dá tempo. Restaura-me o vigor e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Restaura-me o vigor. Quantas vezes nós precisamos? A gente às vezes olhamos o pastor assim, vamos pegar o pastor da igreja. Aí nós vemos ele rindo. Nesse dia ele falou, né, das dificuldades que ele tem. Então a gente sabe. Mas quantas das vezes nós vemos o nosso pastor rir, ou algum, vamos pegar para não falar que está falando só do pastor, né? Alguns irmãos. Esse dia a irmã Solange subiu aqui, também falou dos problemas delas, dificuldades delas. Aí eu estava ali, eu falei assim, Senhor,
como eu tenho sido insensível. Porque a gente prega, há uns tempos atrás, né, eu preguei, e aí a minha irmã passando por dificuldade, e eu não fui lá perguntar para ela se estava tudo bem. Eu não fui perguntar. Às vezes, quantos irmãos aqui estão passando por problemas? Estão passando dificuldades? Todos nós passamos dificuldades. E às vezes a gente estamos assim tão preocupados com as nossas coisas, com os nossos afazeres, que acabamos nem percebendo que os nossos irmãos também têm problemas, também têm dificuldades. Por isso, nós muitas das vezes, como o salmista, diz assim: Senhor, restaura-me o vigor. Quantas vezes o salmista diz isso também assim: olha, torna-me a dar alegria da tua salvação. E quantas vezes nós estamos passando por dificuldades, irmãos, problemas desse jeito? Que a nossa alma está angustiada, a nossa alma chora por dentro. E às vezes a gente querendo chegar na igreja, oh glória, aleluia, com aquele fervor, e nós não conseguimos. Não conseguimos. Parece que estamos longe de Deus. Parece que estamos longe de Deus. E aí a gente precisa do pastor ao nosso lado, para nos guiar, para nos conduzir a águas tranquilas, para restaurar-nos o vigor. Tem situação que a ovelha, não sei se vocês já viram, ovelha caída, alguma frase assim que já usaram, que já falaram. A ovelha, irmãos, nós somos igual a ovelha. Olha, por isso que Jesus sempre usou o termo de ovelha, como eu ia tentar falar de João 10, mas eu acredito que não vai dar nem tempo. Nós somos igual a ovelha. A ovelha, não sei se vocês sabem, irmãos, tem hora que ela tomba de costa, ela cai de costa e fica com quatro patinhas para cima. Se o pastor não estiver atento na ovelha, sabe o que acontece com a ovelha? Morre. A gente é igualzinho. Às vezes a gente está quatro patinhas para cima, sem saber o que fazer. Perdidinho. Não sem rumo, irmão, sem rumo. Não que nós não adoramos a Deus, nós não amamos a Deus, mas tem vezes, irmãos, que a gente está nessa situação, balançando, parece assim que a gente se vê assim, balançando as patinhas, assim, balançando, tentando virar para voltar para o caminho, e não consegue de jeito nenhum. Tenta se levantar e parece que tomba para o outro, tenta se levantar, tomba para o outro, parece que é um tombo atrás de outro tombo. Eu não estava falando com um amigo meu, eu falei assim: meu pai do céu, quando você sai de uma, vem outra, está igual a ovelha. Tenta virar para um lado, não consegue levantar, vira para o outro, não fica só se batendo ali. Aí nós precisamos do pastor. Imagine se o pastor estivesse longe, irmãos, de nós. Imagine se ele deixasse nós por algum momento, em algum instante sozinho. Igual nós queremos às vezes, né? Queremos andar sozinho com o nosso pastor. Parece os jovens. Olha os jovens lá, ó, tudo conversando lá. Ó, glória a Deus, né, jovens? Estão tudo querendo andar sozinho, voar sozinho. Eita, glória. Deixa eu voar sozinho. Cai rapidinho. As asinhas, ó, corta as asinhas rapidinho. Não aguenta, não aguenta, irmãos. Se o pai e a mãe não estiver ali acatando no pé, segurando, falando não aguenta nesse mundo perverso. Se o pai e a mãe não estiver orando ali, não estiver de olho ali como pastor, olhando, o filho rapidinho vira as quatro patinhas para cima. E aí fica se batendo, tem que estar lá, ó, o pai e a mãe. O bom pastor. O Senhor Jesus que não nos deixa em nenhum momento da nossa vida. Por isso que João 10, ele vai falar assim: eu sou o bom pastor. Davi, ele cuidava das ovelhas, mas Jesus disse assim: eu não, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. O Senhor conhece cada um de nós, sabe das nossas dificuldades, as nossas dores, o que passa no nosso interior. Por isso que nós precisamos ser revigorados no nosso vigor e nos guiar nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Pai, mesmo que eu andasse pelo vale de trevas e de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Glória a Deus. O pastor pega suas
verdejantes, irmãos, muitas das vezes não é do lado de lá da rua, como nós pensamos. Às vezes nós pensamos que a nossa paz, o nosso sossego, a nossa bênção, a nossa vitória está ali do lado da rua. Vamos só atravessar a rua e chegamos no paraíso. Muitas das vezes não é assim, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, nós vamos precisar passar pelo vale da sombra e da morte. Como o próprio salmista Davi, ele diz: Senhor, mesmo que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Então, olha, irmão, o salmista Davi, quando ele fala disso, irmãos, quantas vezes ele deve ter atravessado por lugares áridos, lugares difíceis, para levar o seu rebanho até um lugar de pastagens verdes. Quantos perigos ele correu? Eu não sei se vocês lembram a história de José. José tinha os seus irmãos cuidavam das ovelhas, os seus irmãos vão caminhar longe. Aí o pai fala assim: vai atrás dos seus irmãos. Mas quanto eles caminharam para achar um lugarzinho de verde pastos, para dar alimento para as suas ovelhas. Irmãos, o que nós aprendemos com isso? Que nós vamos passar por momentos muito difíceis, às vezes até pelo vale da sombra e da morte. Aí nós vamos dizer assim: Senhor, isso aqui eu não vou aguentar. Senhor Deus, isso aqui não tem jeito. Senhor Deus, está muito difícil. Senhor, eu não vou aguentar essa dor, eu não vou aguentar essa aflição, eu não vou aguentar esse sofrimento, ou essa angústia que bate no meu peito, que me preme, que me oprime, que me aperta. Mas aí, irmãos, nós precisamos caminhar. Nem sempre, irmãos, vamos só atravessar a rua. Às vezes vamos precisar atravessar lugares áridos, difíceis, para poder chegar do outro lado, aonde há pastos verdejantes. Mas o importante, irmãos, não é só chegar no outro lado. O importante é sabermos que no meio do deserto nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que o salmista Davi tem essa firmeza no seu coração, dizendo: Senhor, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É essa convicção que nós não podemos perder, irmãos, no nosso coração. E às vezes duvidar de Deus, dizer: Senhor, eu estou sozinho, o Senhor já me abandonou. Jamais, irmão, o Senhor nos deixará. Jamais o Senhor nos deixará passar pelo vale da sombra da morte sozinho. Nunca um pastor vai abandonar a sua ovelha. Aí o Senhor fala da ovelha, ele deixa naquela parábola, diz: olha, deixa 99 na onde? No aprisco, no lugar cuidado. Aí depois ele sai e vai atrás daquela uma que se perdeu. Por quê? Porque ele ama e não vai abandonar. Ainda que você se sinta aquela ovelha abandonada, aquela ovelha que está lá perdida, pode ter certeza que o pastor está indo de encontro a você e ele vai te segurar. Aleluia! Porque ele é o nosso bom pastor e nada nos vai nos faltar. Nós não vamos ser abandonados por ele, e ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Glória a Deus, aleluia. E aí nós chegaremos ao final, quando ele diz assim: não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Oh, olha, essa palavra é longa demais. Para que serve para que serve a vara, irmãos? Para que serve a vara? A vara tinha finalidade na mão do pastor. Se acontecesse algum imprevisto, viesse um animal, viesse algum bicho selvagem, o que ele fazia com aquela vara? Era tipo um bastão de madeira, igual aquela vara do Arão, mais ou menos isso. Um pedaço de pau, uma madeira, igual um porrete, vamos dizer assim.
Uma vara para quê? Servia de defesa. Como meu pai do céu, me fugiu a memória, instrumento de guerra, algo para defender uma arma, né? Uma arma. Servia de uma arma para defender os inimigos, para proteger aquele animal. E também, irmãos, para quando precisasse de correção, ele iria lá, corrigia aquele animal, para aquele animalzinho ficar perto dele. Quantas vezes o pastor, eu já ouvi histórias, eu acredito que seja real, que o pastor, às vezes alguma ovelha rebelde, ele tinha que até quebrar a patinha da bichinha. Aí enfaixava a patinha dela e colocava embaixo do braço e ficava com aquela ovelhinha para cima, para mesmo ficar rebelde, né? Ficar rebelde. Para ela aprender. E aí, irmãos, quando sarava, que soltava, não saía mais do lado dele. Ficava ali. Assim é o Senhor conosco com vara. Por que lá no Novo Testamento vai falar que o Senhor ama e corrige todos aqueles que amam? Às vezes parece ser amargo, mas depois se torna doce como mel. Porque quando nós somos corrigidos pelo Senhor, exortados pelo Senhor, tomados uma varada do Senhor, é porque Ele nos ama. É porque Ele quer o nosso bem. E às vezes, irmãos, precisa até quebrar uma patinha nossa. Ô, glória! Olha, irmãos, eu vou contar um negócio que vai acontecer. Eu vou contar, isso aí eu vou contar. Vou contar esse negócio. Eu não quero contar não, mas eu vou contar. Pode dar tempo. Tô doido para quebrar as patas. Vai ser rápido. Irmãos, na igreja, tempo atrás, eu não estava aqui não, né? Não, estava no Florido. Estava em Florido, né? O que aconteceu? Teve um homem lá perto de casa, minha irmã trabalhava numa lojinha, e o cabra começou a apontar uma faca para ela, alguma coisa assim, né? Oi? Perseguir ela, apontou uma faca, alguma coisa assim, começou a perseguir ela. E ele ficava numa esquina lá embaixo. Aí uma vez, duas vezes, eu orando e nada. E aí eu peguei um dia e falei assim, eu vou catar esse cara. Falei, irmãos. Aí eu catei eu trabalho com serralheria também, essas coisas, catei um negócio de ferro, assim, uma barra de ferro, coloquei no meu carro e fui atrás dele. Crente, hein, irmãos? Crente. Aleluia. Converte isso. E fui atrás dele, eu não achei ele aquele dia. Eu falei para ela, eu vou quebrar a perna, eu vou quebrar ele todinho. Ela nem sabia, depois que eu falei. Aí, ela não sabia não, se ela soubesse, ela não deixava não. Ela não deixava não, tinha me chamado a atenção mesmo. E eu fui atrás desse cara uma vez, duas vezes. Aí sabe o que aconteceu comigo, irmãos? Eu trabalhando, eu na bancada assim de serviço assim, ó, eu fui soltar uma peça com uma chave chamada grife, não sei se os irmãos conhecem, e eu pulei dessa altura. Quando eu pulei, eu caí de mau jeito, o grifo escapou, meu pé torceu e eu quebrei o tornozelo. Aí acho que depois de um dia assim, sabe quando Deus fala assim? Você vai quebrar quem? Na hora, irmãos, Deus me corrigiu. Falei, Senhor, me perdoa. O que eu ia fazer, Senhor? E às vezes, irmãos, a gente pensa assim, não, foi só um tombinho. Mas eu agradeço a Deus por eu ter quebrado aquele dia, porque o Senhor fez me ver, irmãos, o mal que eu ia fazer, o erro que eu ia cometer como crente, irmãos. Por isso que eu falo, se você deixar de ser guiado por Deus, você faz coisas, irmãos, que até o diabo duvida. O diabo vai falar assim, não fui eu. Não, eu nem me meti nisso, ele fez sozinho. Irmãos, a gente tem que aprender a ser guiado por Deus. Depois disso eu falei, Senhor, olha, me guia, Senhor, não deixa esses pensamentos tomar conta de mim. Não durou muito, eu não sei o que aconteceu, o cara me matava, aconteceu alguma coisa com ele. Sumiu. Mas eu precisei, irmãos, tomar uma varada bem dada de Deus. Tem gente que não acredita nisso, fala assim, Deus não faz isso. Deus não faz. Se precisar, eu quero que Deus faça mesmo comigo, que me quebre todinho. A Bíblia fala assim, é melhor entrar cego no reino do céu do que entrar o inferno com os dois olhos. Que às vezes, irmãos, o teu olho está te fazendo mal, Senhor, deixa cego. Às vezes pensa que não, irmãos,
Às vezes a gente pensa que não é botando medo não, moço. Mas Deus corrige mesmo. Por que o pastor corrige a ovelha? Por que nós corrigimos os nossos filhos? Eu tenho certeza que se precisasse quebrar a perna de um filho seu para o bem dele, você faria. Faria ou não faria? Faríamos, irmãos, porque nós amamos. Deus é a mesma coisa. Deus com a vara, a tua vara me corrige, Senhor. Mas vara sem cajado só é castigo. O Senhor vai, quebra. Aí ele pega o cajado com aquela parte curvada. Vem, meu filho. Vem, meu filho. Agora você aprendeu. Vem. O vara sem cajado é só castigo. Vara com cajado é amor e correção para o bem. É por isso que o salmista disse: Senhor, a tua vara me corrige, mas o teu cajado me consola. Certamente que a bondade do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida. Que o Senhor Deus venha nos corrigir, mas que o Senhor Deus também venha nos puxar para perto dele, pastor, com o seu cajado e consolar a cada um de nós. Amém, irmãos? Tinha um monte de coisa aqui, mas não dá para falar. Amém? Vamos ficar por aqui, a bênção é grande. Pastor, Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Pastor, a gente fica muito raro, eu tenho